Mas eu vou contar sobre a consulta. A pessoa chegou, ela não me contou pra mim o que ela queria tratar na realidade. Ela não falou pra mim que tava com problema, né? Qual que era o problema. Aí ela só falou pra mim se eu podia dar um passe nela. Então eu entrei na sala de passe. Aí eu tava lá na chácara e fui aplicar me preparei para o ambiente, né? Fazendo minhas proteções espirituais, chamando os meus guias. Aconteceu que o consulente, que é um homem, né? Ele entrou em estado alterado da consciência. Então ele, enquanto eu tava ali sentado, eu já tinha feito a preparação, pedido para eles entrar. Antes de aplicar o passe, ele já estava baixando as frequências do cérebro físico, né? Desligando o lado que é ligado no emocional e ligando o lado que é mais ligado à lógica, à matemática, né? Isso aí aconteceu de uma forma natural. Não era nem minha intenção. Aí ele chegou até o estado alfa. E depois ele entrou num estado. Aí ele, como que se diz? Ele ficou com. Ele entrou num estado de consciência alterado, né? Ele ficou mediunizado. Então, a minha mãe foi dar início, foi falar com ele. Minha mãe também estava dentro da sala. Ele não respondia. Aí eu fui e perguntei para ele. Né? Eu falei para ele: você está. Se você estiver conseguindo falar, você pode falar. Aí ele não falava. Aí eu conversei com ele. Eu falei: ó, você consegue mexer o dedinho, um para sim, dois para não, para dizer se você está aqui com nós ou está em algum lugar? E aí chegamos à conclusão que ele tinha saído do corpo. Então, após ter percebido que ele não conseguia falar, que ele tinha se projetado para fora do corpo, né, um desdobramento, porque não é uma projeção astral, então nós usamos os conhecimentos que nós temos, né, no magnetismo humano, para poder liberar a fala dele. Que nós usamos também o magnetismo verbal nós usamos os procedimentos. Isso daí é uma coisa para outro vídeo. E ele conseguiu falar. Então nós descobrimos onde eles estavam, para onde ele tinha sido projetado, né? E ali a gente pediu para ele, como ele não tinha falado, nós íamos pegar o foco dele ainda para poder tratar, porque foi uma consulta improvisada, né? Que eu não tinha combinado com ele que ia me encontrar, que nós íamos fazer essa consulta. E aí minha mãe ia pegar e fazer a ficha dele naquela hora, que a gente começou a querer conversar com ele. Então nós não sabíamos de nada, então nós perguntou para ele se ele estava sentindo bem, ele estava sentindo medo. Então a gente envolvemos ele, né? Demos toda a proteção para ele não sentir medo e buscamos ele e fizemos ele encontrar o eu superior dele. Então ele após ter encontrado o eu superior, ele conseguiu as respostas. Ele buscou, ele falou: eu tenho perguntas. Ele fez as perguntas para o eu superior, teve a resposta. E o engraçado que ele falou para nós que o eu superior apareceu para ele em forma de uma cruz de fogo, né, de luz. E na frente dessa cruz apareceu uma silhueta de luz. Então esse era foi como o eu superior apareceu para ele. E aí ele começou a chorar, a gente perguntou, né, o que estava acontecendo. Ele falou: agora eu estou sabendo porque tudo aconteceu comigo. Eu estou sabendo por que as pessoas que fizeram mal para mim vieram. Eu tinha que passar por isso. Ele foi esclarecido. E aí depois a gente foi e tratou o trauma, porque tudo isso que ele passou, esse sofrimento, trouxe um trauma, né? Aí a gente faz os procedimentos para tratar o trauma, que eu não vou explicar aqui, que também é material para outro vídeo. Cada trauma tem um tratamento, né? Um tipo de tratamento. E aí depois que foi tudo voltado ao normal,
Aí ele contou pra gente, ele contou que, né, ele mora fora de São Paulo, né? Ele não mora aqui em São Paulo. E ele tinha sido... Ele tem um sítio e ele é sozinho, né? Ele mora sozinho. Então ele chegou em casa do nada, alguém pegou ele por trás assim, enfiou a faca no meio, deu acho que 3 facadas nele. E ele sobreviveu a esse ataque. E ele falou que na hora que a pessoa tava dando a facada, ele falou assim, foi um cara, falou assim, a fulana que mandou eu dar essa facada que nós vamos tomar esse sítio seu. Porque ali ele descobriu que os pessoal tinham investigado a vida dele, sabia que ele não tinha herdeiro nem nada, então os pessoal queriam assassinar ele e para tomar o sítio dele. Não sei qual que era a ideia de como que eles iam tomar, mas foi esse o motivo. Então a mulher mandou aquele assassino ali. Aí ele sobreviveu, e aí por conta dele sobreviver, a polícia conseguiu prender os dois, que já tinham cometido vários assassinatos. Ela mandava e o cara matava. E aí ela tá presa e o cara tá bem. Então, mas ele ficou traumatizado, muito traumatizado. E ali e ele não tinha contado isso pra gente. Ali naquele processo ali, pra mim não tinha contado. Naquele processo ali, ele entendeu por que aquilo aconteceu. É uma coisa pessoal, ele não falou pra gente. Porque quando a espiritualidade vai mostrar, ela não mostra pra gente que tá por fora é a pessoa que tem que entender, não a gente. E ele entendeu. Aquele eu superior mostrou pra ele o porquê que aquilo aconteceu e como que... E deu esperança pra ele, que ele superou aquilo, ele já passou aquele karma, né? E então aí a gente fez o tratamento do trauma, depois que fica o trauma, né? Tem despolarização da memória, que é um tratamento de apometria, que na minha opinião é um tratamento do médio, que é um tratamento anímico, né? Não é um tratamento espiritual, a despolarização de memória. Ela funciona também para a personalidade atual, para a pessoa atual. Né? Você tendo uma situação dessa, onde a pessoa está mediunizada, ou ela está como se diz, no estado sonambúlico, né? Que para mim também é mediunizado. Entendeu? Quando você trata uma pessoa só médium e ela que recebe os espíritos. Então, ela funciona também, na minha opinião, na pessoa, assim, sem personalidades múltiplas, na personalidade atual. Mas não foi essa técnica que eu usei. Não usei a despolarização dos estímulos da memória. E na realidade, não foi eu que decidi a técnica, foi a consciência dele que decidiu qual caminho tomar, que existem outros meios, né? Nós temos aí a ancoragem também funciona muito bem. Nós temos aí técnicas em TVP, né, em terapias de vida passada. Técnicas de TVP, que você consegue levar a pessoa até o momento que ela sofreu o processo e você paralisa aquela cena e a pessoa que está vivenciando paralisa mesmo, parece uma coisa de cinema. E aí você volta um pouquinho antes da pessoa passar por aquele processo, um pouquinho antes. E aí existem procedimentos, então você faz a pessoa apagar aquela parte ruim. Existem vários jeitos de você tratar um trauma.